Amiga e amigo que está acompanhando o Balanço Geral, a polícia investiga um casal que teria matado um filho bebê na cidade. A história começou depois que outro bebê foi levado até o hospital. A criança de 1 mês e pouquinho de vida está com uma fratura na perna. A mãe confirmou que a menina foi agredida pelo pai, ele foi preso, mas a história, que já era trágica, piora porque no depoimento dessa mulher, ela contou à polícia que outro bebê, com então 1 ano e 17 dias, foi morto pelo marido dela, pai da criança. Agora, se você já está indignado, preste atenção nisso. De acordo com essa mulher, no depoimento, o motivo deste homem ter feito isso foi porque essa criança chorava demais. Débora Pérez, por favor, na tela do Balanço Geral tem mais detalhes. Não sei nem o que dizer, Débora. Pois é, Rafa, é uma história muito complicada. A gente já estava acompanhando de perto todo o desfecho dessa investigação da Polícia Civil e agora, com esse desdobramento, com certeza vai ser um trabalho ainda mais minucioso. Eu vou tentar seguir a ordem cronológica da investigação da Polícia Civil, até porque é complicado, são 2 crianças que apresentavam ali a mesma idade, né? Uma morreu no ano passado com 1 mês e a outra está internada com 1 mês. Então, às vezes, fica confuso toda essa história, mas pelo menos a polícia entrou nessa situação a partir de um chamado dos próprios médicos do hospital, quando essa criança de 1 mês deu entrada no hospital com ferimentos nas pernas. O que chamou a atenção dos médicos ali, claro, também dessas fraturas nas pernas, foi um ferimento na clavícula. Eles perceberam que esse ferimento já estava cicatrizado. A mãe foi questionada, no primeiro momento disse que na verdade essa criança caiu de um carrinho, o carrinho acabou fechando e por isso, por conta dessa queda, ela teve então esses ferimentos na perninha. Ela foi interrogada pelos policiais e você acompanha agora mais detalhes desse primeiro depoimento dela com o policial militar Renilson Guido. Na conversa com a mãe, ela relatou uma primeira versão da lesão da criança, porém, diante das contradições, ela acabou relatando um outro fato que nos chamou a atenção. Diante disso, a equipe policial já fez o contato com a autoridade policial, com o delegado, solicitando aí até orientações do procedimento nesse sentido, e foi nos orientado que conduzíssemos para a delegacia para que fosse colhido o termo aí de forma a produzir material para uma diligência posterior. No segundo interrogamento, então, a Rafaela já apresentou uma versão completamente diferente. Ela disse que o companheiro dela, o marido, é o principal agressor dessa criança. Ela explicou que ele estava muito incomodado com o choro dessa criança e por isso, então, cometeu essas agressões. A gente tem mais detalhes também, inclusive, com o delegado Daniel Pedro, que vai contar exatamente como as agressões aconteceram. Durante uma crise de cólica da criança, ela começou a chorar e o genitor, bastante alterado, também de 21 anos de idade, bateu na criança, agrediu a criança e jogou ela no chão por algumas vezes. Diante disso, a genitora queria chamar a polícia e o homem, o pai da criança, ameaçou a mãe de morte e disse que se chamasse a polícia iria matá-la também. Vale ressaltar que esse casal tem diversos históricos de violência doméstica familiar, inclusive ele está sendo denunciado pelo Ministério Público em relação à lesão corporal em situação de violência doméstica, e o que fez a genitora ficar bastante amedrontada em relação ao genitor, em relação ao pai da criança. Nesse sentido, num sábado e domingo, o genitor ficou dentro da casa com a mulher, com a mãe, e somente na segunda-feira, após ele sair para trabalhar em uma carvoaria aqui da região, que ela conseguiu ir ao hospital e dar os primeiros tratamentos médicos da criança. Nesse sentido, a declarante, a genitora, ela informou que ambos os pais agrediam a criança e também que o responsável pelas agressões na sexta-feira foi o seu companheiro. Na segunda-feira, quando a Polícia Militar trouxe a situação, a gente autuou o genitor pelo crime de Maria da Penha. Foi deferido na data de hoje a prisão preventiva dos dois genitores. Inclusive um já está recolhido e outro, a nossa equipe já está na residência, efetuando a prisão dessa mulher, dessa mãe. E ambos os genitores foram indiciados.
Essa criança, ela continua internada no hospital de João Pinheiro, ela acabou quebrando sim as duas pernas, está sendo consultada com outros parentes que acabaram ali assumindo essa responsabilidade paterna e materna. O que a gente consegue falar em relação ainda a isso? Nesse outro depoimento que essa mulher prestou, ela acabou entrando também em uma outra história que aconteceu no ano passado. Familiares, parentes ali dessa criança já haviam entrado em contato com a polícia militar alertando que eles perderam outro filho no ano passado. Então os policiais já sabiam que esse era um ponto de interrogação e questionaram a mulher em relação à morte desse outro filho, dessa outra filha. A mulher disse que esta criança também sofreu algumas agressões por pai e inclusive foi ele que acabou matando essa menina. O delegado tem mais detalhes em relação a esse esclarecimento que foi feito então pela mãe da criança, dizendo que foi o pai que matou essa criança asfixiada no ano passado. No ano passado houve também a morte de uma criança de 1 mês e 17 dias também do mesmo casal. E na época eles alegaram que foi uma morte natural, que a criança amamentou à noite e quando acordaram verificaram que ela tinha morrido, né? Depois de 2 horas chamaram a polícia, alegaram que demoraram a chamar porque estavam em estado de choque. Entretanto, a genitora também ontem confessou que, na verdade, ela afirmou que, na verdade, quem foi o responsável pela morte dessa criança foi o pai, também foi o pai, que a criança estava chorando enquanto ele dava mamadeira para a criança chorava e ele também bastante nervoso e também motivado por uma crise de ciúmes em relação à esposa, a companheira, ele acabou amarrando a genitora e com a ajuda de um travesseiro, sufocou a criança até a morte. A gente percebe tanto na fala do policial militar como também do delegado que está concluindo todo esse processo de investigação que essa família vivia um histórico de violência. Então, em relação a essa morte registrada no ano passado, o inquérito deve ser concluído, segundo a nossa apuração e segundo também o que foi apresentado pelo delegado, na próxima sexta-feira. A gente vai continuar acompanhando esse caso e em relação ao que já aconteceu tanto com o pai como com a mãe. O pai foi indiciado por tentativa de homicídio contra o bebê, maus tratos qualificado contra a criança e ameaça contra a esposa pela Lei Maria da Penha. Ele pode pegar até 25 anos de prisão por conta, então, dessa sequência de crimes. Já a mãe, ela foi indiciada por maus tratos a menor e pode pegar até 5 anos com a pena ainda acrescida de 2/3 da pena por ser ascendente ali da vítima. Segundo o delegado, esse outro crime do ano passado ainda, eles estão trabalhando nele, estão fazendo levantamentos e devem concluir, então, na próxima sexta-feira. A gente vai acompanhar bem de pertinho todos os levantamentos, todas as informações que serão repassadas, porque com certeza tem muita gente assustada com toda essa situação, né, Rafa? Nem só assustado, mas horrorizado. Horrorizado. Se isso se confirmar, deixa eu te falar uma coisa. Joga esse povo dentro da cadeia, esquece essa chave, viu? Joga essa chave fora. Deixa eles lá. Eles não merecem o convívio com a sociedade. Um absurdo, os dois. Não é só ele não, os dois. Até porque essa mulher, se ela contou isso agora, por que ela não contou isso antes? Por que depois ela não procurou a polícia e falou, ó, o meu marido matou meu filho, criança? Por que só agora? É um absurdo essa história. E esse homem, meu Deus, disse para a mulher que fez isso porque estava com ciúme dela ou porque a criança estava chorando demais. O que está acontecendo com as pessoas? Eu fico imaginando, gente, um mês de vida. Imagina o que essa criança passou. Imagina o que essa criança passou. Indefeso, sem entender o que estava acontecendo, sem acompanhar. Deixa eu agradecer o Jornal JP agora pelas imagens que você está vendo aí do trabalho que foi feito pela polícia com a prisão das pessoas envolvidas. Mas imagine, você de casa, do outro lado, acompanhando nosso Balanço Geral, 1 mês de vida, não está nem entendendo nada. Aí, de repente, acontece uma tragédia como essa. Não consigo entender, não consigo compreender. Que a justiça seja feita em relação a esse caso.